Oi, crianças, eu tô com muita saudade de vocês. Cada domingo que passa e a gente prepara esse momento pra vocês, dá muita saudade. E hoje a música que a gente vai cantar, uma delas, é meio nova, talvez alguns conheçam, alguns não, mas ela é muito legal e ela fala que Deus é bom o tempo todo. Então, independente das circunstâncias ou do momento que a gente está vivendo agora, sem poder ir para a escola ou tendo que estar em casa, para alguns isso é até bom, né? Mas com tudo isso que está acontecendo, a gente pode saber que Deus é bom e Ele sempre é bom e Ele vai continuar sendo bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te Adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom, tão bom, tão bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é O meu coração é todo seu, meu Deus. A minha história não é tão normal, porque minha vida em tuas mãos eu deixei. E eu sei que tudo vai ficar bem. Jesus mudou, mudou meu viver. Jesus mudou, então cheio de amor me mostrou como eu devo ser pra mais perto ficar do teu grande amor. Mudou. E hoje eu posso cantar, pois tenho o teu perdão. Foi teu sangue na cruz que me restaurou. E todo dia a tua palavra
viverei, pois eu sei que tudo vai ficar bem. Jesus mudou meu viver. Jesus mudou, e tão cheio de amor me mostrou como eu devo ser pra mais perto ficar do teu grande amor. Tua palavra viverei, pois eu sei que tudo vai ficar bem. Jesus mudou meu viver. Jesus mudou, e tão cheio de amor me mostrou como eu devo ser pra mais perto ficar do teu grande amor. Jesus mudou meu viver. Jesus mudou, e tão cheio de amor me mostrou como eu devo ser pra mais perto ficar do teu grande amor. Mudou. Jesus Oi pessoal, eu sou a Duda. Provavelmente muitos de vocês não me conhecem, mas hoje a gente vai ler uma história juntos e aprender um pouco mais da palavra de Deus juntos, tá bom? Então vou pedir que vocês abram a Bíblia de vocês em João 4, do capítulo... do versículo 43 até o 54. Depois daqueles 2 dias, Jesus partiu para a Galileia. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou a Galileia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que Jesus fizera em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Mais uma vez, ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Gente, então vou dar uma pausa aqui rapidinho para fazer uma observação. Vocês sabiam que a distância entre Galileia e Cafarnaum, que era onde Jesus estava e onde estava o filho desse homem, é de aproximadamente 13 horas? Gente, era metade de um dia. E pensa que naquela época não tinha carro, não tinha moto, não tinha avião, não tinha nada disso. Então, eles só podiam ir ou andando ou com algum animal. Então, era muito longe. Vamos continuar o nosso texto. Então, no versículo 47 diz assim: Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judeia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar seu filho que estava à beira da morte. Jesus disse-lhe: Se vocês não verem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, venha rápido antes que meu filho morra. Jesus respondeu: O seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando ele perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: A febre o deixou ontem a 1h da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: O seu filho continuará vivo. Assim, creram ele e todos os de sua casa. Esse foi o segundo sinal milagroso que Jesus realizou depois que veio da Judeia para a Galileia. Gente, que história incrível! Eu não sei vocês, mas eu acho muito incrível essa história porque ela nos ensina muita coisa. E hoje a gente vai destacar 3 pontinhos, a gente vai pensar em 3 aplicações para nossa vida. O que a gente pode aprender com esse texto? Então, o primeiro ponto, a primeira coisa que a gente pode aprender é que a palavra de Deus é suficiente para nos trazer vida. E eu não tô falando só dessa vida aqui, né?
mas pode nos trazer a vida eterna. E é muito legal porque Jesus trouxe vida para aquele menino, né? Mas mais pra frente no versículo vocês vão ver que todos da casa creram em Cristo e isso trouxe a eles a vida eterna, né? Então a palavra de Deus tem poder e ela nos leva à vida eterna. O segundo ponto é que esses milagres que Jesus fez mostram o quanto Ele nos ama e o quanto a gente precisa crer e confiar no nosso Deus. Então, o nosso Pai, Ele cuida de nós. E Jesus fez muitos milagres, né? E Ele fez isso também porque Ele amava as pessoas. Então, é muito legal a gente pensar nisso e pensar que Deus nos ama e nos ama todos os dias, né? Faz alguma coisa errada, a gente deixa Deus triste. Então a gente precisa pedir perdão para Deus, né? Mas Ele continua nos amando. O terceiro ponto, mas não menos importante, é a fé. Não sei se vocês repararam, perceberam, mas nesse texto, em nenhum momento Jesus foi até a casa daquele homem para curar o filho dele. Então aquele homem teve fé e teve muita fé, porque ele voltou para casa, né? E quando ele estava indo, os empregados dele foram de encontro a ele, então falaram que o filho dele tinha sido curado. Mas o que importa é que esse homem teve fé. E, gente, não é pouca fé, né? É o filho dele. E é muito incrível como ele realmente acreditou. E Jesus viu que ele tinha fé, né? E por isso curou o filho dele. Então, vamos relembrar esses 3 pontinhos, essas 3 coisas que a gente pode aprender. A primeira delas é que a palavra de Deus tem poder, traz vida e vida eterna. Agora, o segundo ponto, Deus nos ama, né? Deus nos ama muito e a gente precisa lembrar disso todos os dias, tá bom? A gente nunca pode esquecer que Deus nos ama. O terceiro ponto, nós precisamos ter fé, né? E um bom exemplo disso é o ar. Eu não sei vocês, mas eu não consigo pegar o ar, nem ver o ar, mas eu sei que ele existe porque eu respiro, né? Então, Deus é assim também. Eu não consigo ver Deus, não consigo tocar em Deus, mas eu sei que Deus existe. Deus existe na minha vida. Deus transformou a minha vida. Então, eu sei que Deus existe, né? E a palavra dele tá aqui. Então, é muito incrível essas coisas, né? A gente lembrar dessas 3 coisas todos os dias. Depois que a gente pensou um pouco sobre esse texto, sobre o que a palavra pode nos ensinar com tudo isso, e tem muito mais coisa que a gente pode aprender com esse texto, hein? Por isso eu desafio vocês lerem de novo em casa e pensar o que mais que eu posso aprender com esse texto, né? Porque toda a palavra de Deus tem muito para nos ensinar. Então, depois dessa parte, eu queria trazer para vocês um versículo para decorar, para semana que vem aparecer no fim do próximo vídeo. Então é muito legal que vocês participem, porque a gente pode ver que vocês estão junto com a gente nas histórias, que vocês estão acompanhando. Então o versículo que eu queria deixar para decorar tá lá em João 4, no versículo 53b. Isso significa que é na segunda parte do versículo. O texto para decorar é: assim creram ele e todos os de sua casa. E eu acho muito legal esse versículo, porque ele é tão pequenininho, mas ele pode nos ensinar bastante, né? Que aquilo que Jesus fez não foi só um milagre, ainda que o milagre seja muita coisa já. Mas aquele ato, aquilo que Jesus fez, trouxe salvação para toda uma família, porque eles viram, poxa, o menino estava morrendo e Jesus curou ele. Então, ele é o Filho de Deus, nós cremos nele. E todos daquela casa creram. E é muito legal isso. Imagina, são mais pessoas que vão ter essa vida eterna com Deus, né? Então, algo que a gente pode pensar nisso daí será que a gente tem falado de Deus para as outras pessoas? Será que a gente se preocupa se as pessoas têm vida eterna com Deus, se elas aceitaram a Cristo no seu coração? A gente tem que se preocupar com isso. A gente precisa falar de Deus para as pessoas, não é mesmo? Então, assim como aquele homem, todos da sua casa creram em Cristo,
A gente precisa falar de Deus para que outras pessoas também creiam em Cristo, né? Nosso papel é falar. Depois desse versículo, eu vou deixar 5 perguntinhas para vocês. E aí vocês respondam também com a família, se vocês tiverem dificuldade. E, eu esqueci de dizer, vocês podem mandar nesse link aqui o vídeo de vocês com o versículo. Então, a primeira pergunta é: qual a profissão do homem que teve filho curado? A gente leu isso lá no texto. O que esse homem ele fazia? A segunda pergunta é: Jesus foi até a casa daquele homem para curar o filho dele? A gente falou sobre isso, né? Eu falei agora há pouco sobre isso. Então, vamos para a terceira pergunta. Quem trouxe a notícia ao homem de que o menino havia sido curado? Quem foi que falou para aquele homem que o filho dele tinha sido curado? Está mais pro finzinho do texto, a gente leu também, tá? Então vocês estão vendo que eu tô dando várias dicas para vocês, para facilitar na hora de achar as respostas. Então a gente vai para a quarta pergunta agora. Quantos da casa deste homem creram em Cristo? Eu acabei de falar isso, então essa não tem como errar. E a quinta e última pergunta é: onde aconteceu este milagre? Então, vocês têm que responder essas perguntinhas aí pra gente ver se vocês prestaram atenção, se vocês viram os detalhes, né? E eu desafio vocês a lerem de novo esse texto, né? Como eu falei antes, e ver o que vocês conseguem tirar a mais, né, dessa história, que é muito legal. Então, agora para encerrar, a gente vai fechar os nossos olhos e a gente vai falar com Deus, tá bom? Deus, muito obrigada por esse dia, muito obrigada pela tua palavra. Obrigada, Deus, porque o Senhor nos ama. Obrigada porque a gente pode ler a tua Bíblia o tempo todo, a tua palavra, e isso é livre para nós, a gente pode ter ela com a gente. E muito obrigada, Pai, porque a tua palavra transforma as nossas vidas, Deus. E eu peço que o Senhor nos ajude a entender tudo que foi lido aqui, que a gente possa colocar em prática na nossa vida e que a gente possa, assim, agradar o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem a gente se vê em mais uma história, tá bom? Então, tchau, até semana que vem. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu estou falando com você. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu estou falando com vocês. João 4:26. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu estou falando com você. João 4:26.